Fala rapaziada, tranquilo? Nesse vídeo eu queria trocar um papo com vocês sobre uma parada que eu queria fazer já há tempos. Dando um leve contexto, pra quem assistiu o primeiro vídeo do canal sabe o quanto eu amo criar histórias e personagens. Algumas histórias eram muito criativas, já outras eram bizarramente estranhas. Eu era criança também, então né, dá pra considerar. O lance é que venho planejando umas histórias quase que desde os meus 8 anos. Essas histórias já passou por várias modificações ao longo do tempo. Modifiquei e agora eu sinto que já é a hora de vocês conhecerem todo esse universo que eu criei na minha mente. Esse desenho aí na tela que tá passando, por exemplo, é um dos personagens principais que aparece no segundo arco de uma história minha na primeira saga. Não vou revelar o nome e as habilidades dele, mas digamos que ele faz parte de uma gangue de pichadores que protestam para libertar a própria cidade de um tirano maluco. Falando mais sobre o visual do boneco, o fone de ouvido é um dos passatempos favoritos dele. Colocar um som no fone enquanto faz um grafite na parede. E sim, ele é praticamente um artista urbano. Praticamente já falei tudo o que tinha que falar, mas algo que me deixa intrigado até agora é o tipo de mídia em que eu vou postar essas histórias. Tava pensando em fazer um audiobook e postar aqui no YouTube mesmo, mas isso só funciona com histórias específicas, ou seja, não é toda história que eu vou optar por narração, e eu acho que voz artificial não ia ajudar muito na imersão que eu quero passar. Sem falar que eu morro de medo de alguém um dia roubar minhas ideias, sei lá, deve ser um medo genuíno de todo artista. Então, tava pensando em iniciar em forma de mangá mesmo, ou uma HQ em preto e branco. Na real, sempre tive essa vontade. E sinceramente acho que imagens de uma história em quadrinhos causam mais impacto do que um livro que você tem que imaginar a todo tempo, ou um áudio que você tem que escutar e imaginar, pelo menos na minha opinião. Só que o ruim é a consistência. Sério, minha consistência, principalmente para rosto, é muito ruim. Por exemplo, uma hora o personagem com o rosto quadrado fica com o rosto redondo, ou um personagem aparece de um jeito, aí depois ele aparece de outro jeito totalmente diferente. Claro, isso não vai me impedir de fazer eu contar uma história legal, mas bora concordar que é meio zoado. Então vou treinar e tentar manter uma certa consistência, sem falar que eu tenho um estilo de desenho para cada história que eu criei. Por exemplo, uma história de aventura vai ter uma arte mais estilizada e nostálgica, tipo um anime dos anos 90. Já uma história mais séria, a arte vai ter uma vibe detalhada e semi-realista, mais ou menos puxando pro lado de Berserk e Slandunk. Gosto pra caramba de me expressar de formas diferentes em tudo que eu faço, principalmente no desenho, e essa variedade de gostos por estilos diferentes de desenhos é algo que me faz amar e querer viver cada vez mais da arte. Acho que já cheguei a me inspirar na arte de Naruto, Bleach e Soul Eater tudo de uma vez para fazer um desenho só. Hoje em dia nem sei se já desenvolvi um traço único ou específico, mas de fato as artes de vários autores e quadrinistas me inspiraram e ajudaram bastante. Com isso também conheci várias obras de arte, como o meu mangá favorito, que é Berserk. Só que tipo, Berserk é uma obra seinen famosa no mundo todo. O mangá que eu vou criar obviamente vai estar lá no fundo do underground. Isso é meio chato, mas fazer o quê? Não dá pra subir no topo sem começar de baixo primeiro. Lei básica da vida. O foda é que tem vários mangás underground que são muito melhor que muita coisa no mainstream. Falando mais sobre o desenho agora, optei por fazer um estilo mais cartoon, pois combina com o personagem e a história que eu quero criar, que é algo mais puxado para um shounen de lutas, pique Jujutsu Kaisen. Mas a arte do mangá não vai ser especificamente assim, só foi uma escolha artística minha mesmo. Assim como o grafite no fundo, queria misturar dois tipos de artes diferentes e que eu gosto. E como o personagem é um grafiteiro, ele tem a própria tag dele, que é essa que tá atrás. E olha que só fui ter essa ideia no meio do desenho. Eu acho impressionante que às vezes a gente começa um desenho sem saber exatamente onde vai chegar, mas no meio do processo, as coisas vão se encaixando. É meio parecido com a vida real. Nem sempre tudo sai do jeito que a gente imagina, mas cada erro, cada ajuste, faz parte do resultado final. E na moral mesmo, isso é muito foda. Esse personagem aqui, por exemplo, carrega muita coisas que eu curto, que é toda essa parte de grafite. Essas ideias não surgem do nada, elas vão se juntando aos poucos, igual esse desenho aqui. Referências e ideias soltas. E até um pouco do que eu tô querendo viver agora. Tava pensando aqui, quem sabe eu trago uns vídeos de grafite pra vocês, tanto no papel quanto na parede. Mas enfim, esse foi o resultado. Fala aí nos comentários o que vocês acharam. E pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Jaggernaut, e eu sou o artista do Chapéu de Palha.